Tá. E aí, gente, voltando para mais um programa nosso. E Dani, depois da última conversa que a gente teve até com o Marcelo, o cara de fora que estava aqui com a gente conversando, e achei bem interessante que ele perguntou para mim assim, afinal, qual é o objetivo desse programa que vocês estão fazendo? Qual é o foco, afinal? Qual é o público-alvo que vocês querem atingir? Como é que é essa estrutura? E aí eu comecei a pensar realmente, tipo, é interessante que a gente montasse e falasse um pouco daquela questão desse um exemplo. Para mim, só foi válido começar a estudar o inglês, a realmente entender um pouco a língua e correr atrás para aprender, porque eu comecei a pensar num objetivo afinal. Eu quero isso para quê? Eu vou utilizar o inglês para mim para quê? Né? Então eu vi um amigo nosso falando aqui, não, ele estava usando o inglês dele, que ele precisava muito para fazer o mestrado e depois o doutorado dele. Era um foco. Então, no meu caso, o inglês para quê? E aí tem uma sigla específica, né, que tu utiliza. Como é que chama? ESP. Vamos colocar aqui, ó, bonitinho. ESP, que é English for Specific Purposes. Inglês para fins específicos. É aquele inglês que o médico quer aprender porque ele quer participar de... Ele já fala inglês, pelo menos intermediário no mínimo, e ele quer participar de congressos internacionais. O cara vai ter um congresso no hospital em Boston, ele foi convidado. O cara vai ter que falar 5 minutos, tem que preparar uma apresentaçãozinha. Então a gente vai trabalhar um cardiologista que vai fazer isso. Então a gente vai trabalhar ESP, English for Specific Purposes, para aquele cara funcionar com sucesso na área dele com a língua inglesa. Sim, claro, inglês é uma língua global, né? Então, sei lá, você é um executivo de uma montadora japonesa, você foi convidado para uma reunião em Tóquio, você vai falar inglês. A gente vai preparar tudo isso bonitinho, a pauta da sua reunião, a gente vai praticar as perguntas que podem fazer para você, que tipo de resposta você vai dar, a gente vai praticar a pronúncia, a entonação, não é só gramática e vocabulário. Isso é a ponta do iceberg numa língua. Né? A gente vai trabalhar ritmo, entonação, para que a tua fala seja bem inteligível, num vocabulário adequado. Né? Um médico cardiologista numa universidade de Boston não vai ficar usando gírias. Ou aquele inglês que ele aprendeu no livro da escola, que é inglês geral. Então ele vai ter que saber falar termos técnicos do coração, de transplante, de cirurgias, materiais. Tudo em inglês e em inglês legal. É bem específico, é bem legal. É bem específico, né? E é bacana. Nossa, pô, no meu caso, o que eu achei mais interessante foi que eu não sabia nada. Quer dizer, eu sabia aquele inglês de escola, né? É o que todo mundo sabe. Que todo mundo sabe. Então, daí pra frente, eu comecei a ver a minha intenção de ir realmente morar nos Estados Unidos, que aí vai ser um tema de um próximo programa nosso. Que a gente tem inglês para fins imigratórios, que é uma coisa seríssima. Justamente. Entender como é que vai ficar essa imigração, essa estrutura, mas no meu caso, que é realmente ter a produtora que nós temos aqui no Brasil, montar uma produtora nos Estados Unidos, então, ou seja, realmente exercitar a minha profissão lá. Então, quando eu vi essa possibilidade, quando eu estava fora e comecei a enxergar que realmente eu consigo ter essa mesma estrutura que eu tenho aqui e ter fora, e o que estava me atrapalhando, o meu divisor de águas bem aqui, era realmente a língua, que foi a questão de te procurar. Então, no meu caso, ou seja, eu já não sabia nada, ou seja, eu fui com você para que você viesse comigo do básico. E a gente já começa direcionando, mesmo do nada, que é o threshold, a gente começa já direcionando para a tua área. Eu vejo que nas nossas aulas, tu sempre está passando para mim, tá, mas como é que tu vai fazer isso daí lá nos Estados Unidos? Tu vai estar lá, tu vai estar numa loja. Como é que tu vai comprar isso daí? Então sai daquele quadradinho do livro que você tá lá, para que você possa fazer um inglês específico. A gente usa o livro, como no teu caso que é mais básico, a gente usa o livro, você precisa geralmente ter um método, um textbook, que é o livro, né? Geralmente. Pode ser uma apostila, pode ser um monte de coisa. Como um esqueleto, como um norte. Nós temos que cobrir essas estruturas, esses pontos gramaticais, porque a gramática é o esqueleto da língua.
Né? Depois você vai colocando vocabulário, você vai colocando expressões, pronúncia, nananana, que é o equivalente à pele, que é o equivalente ao sangue, que é o equivalente aos vasos, até você construir um ser humano. Só fazendo uma analogia, né? Legal, Gente, legal, língua. legal. Né? O esqueleto é gramática. O ser humano não para em pé sem osso. Ok. Você não consegue falar nada sem gramática. Tá. Né? Certo. Então vamos lá. Só que dá pra gente construir isso de uma forma direcionada, uma forma guiada. Se você fosse um médico, eu usaria um approach, uma abordagem completamente diferente. Ok. Então a gente vai usar aquele esqueleto do livro. Então hoje vamos aprender o present perfect, que é o tal do presente perfeito, né? Que o brasileiro arrepia só de falar. Que é uma coisa muito simples, mas ela é dada como uma coisa difícil. Present perfect. Então vamos colocar esse present perfect, trazer para a sua realidade de um administrador que pretende abrir uma empresa nos Estados Unidos. Em que situações você vai ver esse present perfect? Então a gente vai usar o present perfect que está lá no esqueleto, está no nosso livro, mas não para falar sobre furacões, sobre a colheita da laranja no Senegal. Sabe esses temas que vêm geralmente em livros, textbook? Pô, você nunca vai falar sobre a colheita da laranja no Senegal. E tem o reading lá, que é o texto, tem o listening. Agora vamos, né? O listening, a parte do que você vai ouvir, né? Agora, olha a historinha da família que teve férias frustradas no Caribe. Cara, a gente não está interessado nisso. Então você tem que também transformar aquele material numa coisa interessante e útil, meaningful, com significado, com conteúdo, para que o aluno possa se enxergar naquilo, que é um outro motivo da evasão nos cursos de inglês no Brasil. Você perde a motivação porque você vai vendo tópicos, até são legais, são curiosos, são interessantes, mas porra, você nunca vai falar sobre aquilo, você não vai usar aquilo na tua vida real. Você está perdendo horas e horas e horas com vocabulário que você não vai usar. O ESP, o English for Specific Purposes, ele vai na raiz do negócio. Então você precisa de um inglês para administradores. Com o foco necessário para aquilo que você quer. E é isso que faz com que a gente corra atrás das nossas metas e objetivos, porque você criou um foco, traçou uma meta e precisa desse material. Então, quando eu falei para o Dani que a minha meta era para os meus 50 anos, ele falou, ok, então agora a gente tem bastante tempo para chegar até lá, já que eu sou novinho, então isso é tranquilo. Bastante tempo numas, porque a gente também tem que conversar sobre frequência. Então, o brasileiro ele mede muito, por exemplo, os cursos em anos. Eu faço inglês há 8 anos e ainda não sou fluente. Peraí, 8 anos o quê? 2 horas por semana? Se você fizer 4 anos, 2 horas por semana, considerando que no Brasil o nosso ano letivo é 180 dias, que tem férias, tem feriado, tem não sei o que, tem não sei o que lá, que você viaja, que depois, né? Enfim, você vai ter mais ou menos o quê? 400, 500 horas. Aula. Em 4 anos. Para você atingir fluência, é assim, a gente tem, né, o básico, o intermediário e avançado. Aí o pessoal, eu tenho o meu diplominha do avançado, parei. Parou nada. Né? Depois disso, você vai ter que atingir o nível fluência, e depois do nível fluência, você tem o nível proficiência, que seria a fluência plena. Você só pode falar, eu domino um idioma, quando você for proficiente nesse idioma e não fluente. O brasileiro, fulano é fluente. Não, você nem sabe o que é fluente. Ui! Nossa senhora! Não é, porque as pessoas acham que sair falando é ser fluente. Não, você tem que ter coesão, você tem que ter coerência e tem que ter correção. Né? Nós temos brasileiros, temos argentinos falando espanhol, nós temos colombianos falando espanhol, nós temos franceses falando obviamente o francês e que não são fluentes no próprio idioma. Então, nativos, muitos nativos de qualquer país, não é fluente no seu próprio idioma. Um brasileiro comum, que fale o português do dia a dia, mas que seja analfabeto, que não tenha sido alfabetizado, ele não é fluente em português. Porque ele não domina uma habilidade, que é a escrita. E se ele não domina a escrita, é porque ele não dominou a leitura. Então ele está perdendo 2 habilidades. Ele só tem a fala e a cognição auditiva. E a gente sabe que as línguas modernas têm 4 habilidades. Né? O writing, o reading, o speaking e o listening. Então, se você não domina 2, que é uma pessoa analfabeta ou analfabeta funcional, você não é fluente no seu próprio idioma. Olha a seriedade do negócio. É sério, eu tô me lembrando de analfabeto funcional, aí eu só me lembrei do nosso parceiro de trabalho aqui na empresa, mas deixa pra lá. Então, só rapidinho. Segundo parâmetros internacionais, inclusive citando a Universidade de Cambridge, uma pessoa fluente na língua... Claro, a gente está fazendo médias. Isso vai variar de pessoa para pessoa, claro, né? De perfil de aluno,
né, para perfil. Mas é considerado geralmente, de acordo com parâmetros internacionais, uma pessoa fluente, uma pessoa que foi exposta a aproximadamente 1.100 horas de estudo, de aula de inglês. Proficiente a partir de 1.300 horas. Se você fizer 2 horas por semana, você demora 25 anos. Pode fazer a conta aí, pega a sua calculadora, você que está assistindo. Você vai demorar 25 anos para ser proficiente. Então a gente tem que falar muito em carga horária. Então quando você fala, estou aprendendo inglês há 4 anos. Não, você está aprendendo inglês há 90 horas. A gente mede a exposição, o processo ensino-aprendizagem por hora aula. E não é por meses ou anos. Porque um ano letivo aqui no Brasil são 180 dias. 180 dias é meio ano. Você tira final de semana, tira férias, tira feriado, são 180 dias. Mas as viagens? Então fala, aprendo inglês há 4 anos e não falo nada. Para começar, você não aprende inglês há 4 anos. Você aprende inglês há 90 horas. E teu inglês está maravilhoso para uma pessoa que fez 90 horas de inglês, que nem o básico ainda atingiu. Que o básico é considerado de 200 a 350 horas. Então, se você faz inglês há 4 anos e já se vira com alguma coisa, você é um semideus. Parabéns para você, nessa data querida. Cara, Dani, toda vez que eu fico pensando em como eu vou alcançar o meu objetivo e vejo que a língua, no meu caso, a língua está muito focada para esse objetivo, porque além de estar montando a empresa fora, eu tenho um objetivo que é fazer um documentário e um livro sobre o mundo. Então, eu tenho uma temática específica e para que isso eu vá fazer esse documentário, essa língua ela é fundamental. Porque eu cheguei à conclusão que é o seguinte, que ou eu sentava e aprendia a língua, ou eu não ia realizar o meu sonho. Então, isso está sendo para mim um diferencial muito grande. A língua ela é um degrau. Justo. Para você atingir as coisas. Eu lembro bem que eu conversava com o teu sócio, com o Fábio, e uma vez ele falou para mim, eu estava comentando com ele que a gente foi num passeio em Las Vegas e a gente tinha o Grand Canyon, e nessa brincadeira ele falou assim que ele já tinha ido ao Grand Canyon, que ele se emocionou com a maneira com que o índio contou a história toda de como era. E que eu não ia realmente entender todo o processo. Eu ia olhar o que era bonito, eu ia estar lá vendo tudo aquilo, mas não ia entender. E talvez não vivesse aquela emoção. E não vivesse aquela emoção por causa disso. Né? Então, assim, foi um outro divisor de águas que foi fundamental para o processo. Então, eu vejo pessoas como eu que encarou ir para fora, sem saber uma língua, e notei que quando eu cheguei até lá, e notei que assim, eu perdi muitas coisas no caminho, porque se eu soubesse a língua, realmente isso ia ter me ajudado muito no processo. Só que até então eu não tinha um motivo para poder agir. Eu não tinha uma motivação para o processo. Hoje não. Hoje eu me dedico, estou lá, faço aula, porque eu sei aquilo que eu quero. Então, quando tu me passaste a questão da proficiência, a questão da gente estar correndo atrás, a questão das 3 letrinhas fundamentais, como é que é mesmo o processo? ESP, English for Specific Purposes, inglês para fins específicos. Pronto. Aí que eu consegui entender. Aí eu consegui ver que esse era realmente o foco que eu precisava. E noto que nós, adultos, e aí o processo da andragogia, ou seja, eu vou aprender alguma coisa daquilo que eu realmente tenho vontade, quero, por uma necessidade. Senão, eu acabo largando de mão. Então, esse nosso processo agora é justamente isso. É mostrar para as pessoas que eu consigo chegar aonde eu quero e eu posso usar o inglês, se for o meu objetivo, para o processo. E aí, de experiência de cadeira, gente, não adianta. Para quem já foi para fora, o inglês é fundamental. Não tem jeito. E no mundo dos negócios, hoje em dia, virou a língua global, né? Na produtora mesmo. Eu largava um headset o tempo todo, mas não sabia o que significava o headset. Para mim era o nome do negócio headset. Só o nome. Né? E tem uma tradução. Headset. Microfone que vai na sua cabecinha. Pronto, simples. Isso aqui. Na verdade, esse negócio de tradução a gente vai evitar. Então o que é um headset? É isso.
Pronto. Acabou. Tenta associar palavras a imagens, a coisas, e não aquilo que você diz na sua língua. Você vai aprender muito mais rápido. Olha só, ficou a dica. Headset não é aquele microfonezinho que vai na cabeça e coisa aqui. Headset é isso. Então, ó, headset, e faz aquela a mental picture, aquela figurinha mental. Você vai deslanchar com o vocabulário. Ok. Evita o português. Valeu, Dani. Obrigado. Ok, gente. Até o próximo programa. Tchau. Bye bye, see ya. O as é de verdade, o like é de mentira. Por uma preposição, isso é preposição, tá? Por uma preposição errada, você pode ser preso. Dorme com essa. Ok.